Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sou o professor Adilson e estamos aqui numa série de algumas aulas sobre as lições de Neemias para vencermos as crises espirituais. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos aí nos últimos dias da igreja e precisamos estar preparados. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal, deixa o seu joinha aí, para que você não perca os nossos conteúdos e que mais pessoas também possam ter acesso. Nossos primeiros encontros, nós falamos na primeira aula sobre um panorama de Deus com o seu povo, onde Deus tem se revelado o seu caráter através da nação de Israel. E desde o início, um Deus preparando, um Deus buscando o seu povo, um Deus estando disposto a se relacionar com o seu povo, com a sua criação, que é a sua obra-prima, que é o homem. E durante essa trajetória, Deus teve que corrigir essa rota. No final, esse povo foi levado cativo para a Babilônia e o outro povo para a Síria. E no livro de Neemias, nós vamos falar um pouco desse período quando ele está voltando do cativeiro. Na nossa última aula, falamos um pouco sobre o povo agora volta para a sua terra, que é Jerusalém, e é um povo já restaurado, um povo tratado, o templo foi refeito. Porém, o povo estava numa situação de miséria, de desprezo, de muitas situações que precisavam ser corrigidas. E aí, Neemias se coloca à disposição para colaborar, para cooperar com o povo de Deus. E aí falamos um pouco do capítulo 1 e do capítulo 2, onde Neemias vai orar a Deus e vai buscar a direção de Deus. E hoje, vamos falar um pouco de Neemias no capítulo 3, onde ele começa realmente o trabalho aí de restauração das portas, né? E é um projeto de reforma, né? De refazer. E toda vez que nós vamos refazer alguma coisa, reformar não é fácil. Pense numa reforma da sua casa. Pense quando você tem que fazer uma reforma. Às vezes, só de pensar, muitas vezes a gente desiste. Só de pensar no transtorno, no trabalho que é refazer, reformar. Agora, Neemias vai entrar nesse trabalho de reformar as portas. Então, o que nós falamos já aqui? O templo em Jerusalém, o templo foi refeito, foi reconstruído. Foi resolvido o problema, mas estava sem proteção. O que isso tem a ver comigo e com você? O nosso templo, que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito, Deus habita em nós. Esse templo já foi reerguido. O problema do pecado que nos separava de Deus foi resolvido, foi eliminado. Tá ok. Agora, porém, existem outras áreas da nossa vida que, se nós não cuidarmos, ela vai prejudicar o templo. Ela vai impedir com que esse templo tenha o seu encontro com o seu Criador. E é aqui, agora, desse trabalho de Neemias, que lições que Neemias vai nos dar para nós aqui. Então, no capítulo 1 e 2, ele monta a sua estratégia e agora ele vai começar a fazer esse trabalho. E aí, no início, no capítulo 3, ele inicia o trabalho do templo, e no capítulo 3, 3:1, ele diz o seguinte: e levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, e edificaram a porta das ovelhas. A primeira porta das ovelhas. A primeira área, quando a gente fala de porta, estou falando aqui porta, são áreas da nossa vida. Para simplificar aqui,
Você vê que portas aí está em letra maiúscula. Então, isso aí está falando de pessoas. São nomes próprios. Então, a primeira porta que ele vai restaurar, que vai refazer, é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, ela fala de salvação. O templo foi refeito, a obra está pronta. Agora, eu preciso adentrar por ela. A porta das ovelhas significa, é a porta da salvação. Ou seja, a primeira decisão que eu preciso tomar, a primeira área da minha vida, da sua vida, que precisa ser restaurada, ser refeita, é a salvação. Agora eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso agora tomar uma decisão de me separar para Deus. Consagração é separar, separação. Santidade. Primeira coisa, temos que nos separar para Deus. E a porta das ovelhas, ela no templo, ele tem várias portas de entradas e de saídas. Tem portas que eram portas apenas de entrada, tem portas que eram apenas de saída e tinha porta que tinha entrada e saída no templo, ali nos muros. E a porta das ovelhas é apenas uma porta de entrada. É a porta da salvação. Que porta que é essa? É Jesus Cristo. O Senhor Jesus, certa vez ministrando a sua palavra, ele se coloca ali e fala: eu sou a porta das ovelhas. Então o Senhor Jesus, ele não está na porta das ovelhas. Ele é a própria porta. Ou seja, precisamos entrar por Jesus. Se você quer uma vida de vitória, se você quer ter uma vida restaurada, você precisa entrar por Jesus. Não tem como fazermos nada sem Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele disse certa vez: sem mim vocês não podem fazer nada. Tudo que você queira fazer, tudo que você se empreender a fazer, você vai encontrar dificuldades, muitas vezes muitos impedimentos, porque o nosso adversário não vai permitir, não quer ver você bem na sua vida, não quer ver você liberto, não quer ver você próspero, e você vai ter dificuldades. Primeira área da nossa vida que tem que ser restaurada, que tem que ser separada, é a porta da salvação, a porta da consagração e entrarmos por Jesus. É necessário tomar essa posição. Nós temos um alvo, nós temos o desejo de estarmos com Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós devemos seguir firmes para o alvo, que é o céu. E nós só vamos chegar lá se nós tomarmos essa decisão e restaurar essa área da nossa vida. Mas não basta apenas tomar essa decisão uma vez na vida. Há muitas pessoas que há alguns anos, há 5 anos, há 10 anos, tomou essa decisão de entregar sua vida para Jesus, mas muitas vezes, com as crises, com as dificuldades, muitas vezes a gente se acostuma com isso, e às vezes a gente acaba até se esfriando. Quando Jesus escreve aquelas cartas, ele dita para João as cartas lá no Apocalipse, das 7 cartas às igrejas, ele escreve para a primeira igreja de Éfeso, ele fala o seguinte: veja onde você caiu e volte ao primeiro amor. A porta das ovelhas, ela fala também do primeiro amor. Às vezes nós estamos na igreja e falamos assim: mas eu já tomei essa decisão, eu já estou na igreja há muitos anos e a minha vida virou, muitas vezes eu estou insatisfeito, eu estou vivendo uma vida muitas vezes em decadência espiritual, eu estou frio espiritualmente, os dons espirituais já não tenho mais, já não sinto prazer na salvação. Por quê? Porque muitas vezes
a gente perdeu o desejo, o prazer da salvação. É por isso que o Senhor Jesus, quando escreve a igreja de Éfeso, ele fala assim: veja onde você caiu, aonde você se desviou, aonde você, às vezes, mesmo estando dentro da igreja, a gente se esfria, se afasta. Há muitas pessoas que já aceitaram a Jesus como Salvador, que durante essa pandemia, com os fechamentos das igrejas, não voltou até hoje. Há pessoas que ainda não estão nem sabendo que as igrejas voltaram, voltou os cultos, as pessoas estão se reunindo novamente, e tem pessoas que não têm mais prazer em estar na igreja. Elas já decidiram uma vez por Jesus, mas perdeu o desejo da salvação. Esta área é muito importante, irmãos. Se desejamos vencer essa crise espiritual que está nos afastando muitas vezes de Deus, aos poucos a gente vai se afastando. Porque, irmãos, aprende uma coisa: ninguém vai dormir no céu e acorda indo para o inferno. Isso é um processo que a gente vai se afastando, a gente vai se esfriando, a gente vai se desligando de Deus e a gente vai perdendo essa consagração, essa separação. A gente acaba, em vez de separarmos das coisas do mundo geral, da sociedade que nos impõe, que nos afasta de Deus, em vez de a gente deixar essas coisas e se aproximar de Deus, a gente passa a se aproximar das coisas que nos desviam do Senhor. Então, ou seja, eu preciso me consagrar. E se eu me consagrei e me separei para Deus, eu sou de Deus. Aquilo que é separado para Deus é de Deus, não pode ser usado para outro fim. Você não pode ser separado para Deus e viver uma vida de dependência de drogas, de vício, de prostituição, uma vida adúltera. Como que eu posso ser separado de Jesus e ser totalmente inclinado a coisas que o Senhor não aprova? Então, corrija essa área. Se você nunca tomou essa decisão, entregue a sua vida para Jesus e você veja o que Ele vai começar a fazer. Se você já tomou essa decisão um dia, como que você está hoje? Qual é o seu estado de salvação hoje? Você tem prazer de estar com Cristo hoje? Se Jesus te levar hoje, você tem certeza que vai abrir os olhos na eternidade, no céu? Você tem desejo de estar com Deus? Você tem desejo em estar louvando a Deus, adorando a Deus, prestando um culto a Deus? Então essa área, muitas vezes a gente perdeu. É por isso que o Senhor Jesus fala lá para a igreja de Éfeso, né? Veja onde você caiu, aonde você desviou, aonde você começou a se afastar de Deus. Corrige e volte. Amém? Essa é uma palavra muito importante. É a primeira porta que Neemias ele vai restaurar e pedir para as pessoas. Primeira coisa, irmão, não adianta querer fazer nada sem que a minha condição de santidade, de consagração a Deus estiver arranhada. Como que está isso na sua vida? Você tem desejo em ler a palavra de Deus, em louvar ao Senhor? Você tem prazer em estar na igreja? Ou é um peso? Ou é um fardo? Ou você ainda não voltou mais ainda da epidemia? Então reveja isso, porque a cada dia que passa, o seu encontro com Jesus está próximo. Pode ser ainda hoje, pode ser esse mês, pode ser esse ano. E aí? Vença essa crise consertando, reparando essa porta. A segunda porta que ele vai restaurar, a segunda porta é a porta do peixe, salvação de almas. A porta do peixe é a porta da evangelização. Na Bíblia é muito comum referir a peixe, né? Jesus disse: eu vos farei pescadores de almas. A Bíblia compara muito a questão da salvação de almas a peixes, né? Então, ou seja, a segunda área que é preciso restabelecer a nossa vida é o amor à salvação de almas.
é o amor para evangelizar, para fazer missões. Ou seja, todo cristão que é salvo, que é separado para Deus, que pertence a Deus de verdade, se você é de Jesus de verdade, a coisa que Deus mais vai investir na sua vida é para que você dê frutos e evangelize. Há muitas pessoas que às vezes nós estamos na igreja, mas não tem prazer, eu não tenho interesse em evangelizar. Às vezes tem pessoas que estão à nossa volta e nós não temos interesse em orar e em buscar para que essas pessoas sejam salvas. Então, ou seja, se tem algo que nos fortalece, que traz força para o cristão, é a evangelização. A porta das ovelhas, ela era uma porta apenas de entrada. A pessoa entra para a salvação e não sai mais. Ou seja, não tem como eu entrar para Jesus hoje e querer sair amanhã. Não, ela só tem uma porta de entrada. Agora, a porta do peixe, a porta da salvação, é uma porta que tinha entrada e saída. Ou seja, as pessoas saíam para buscar almas. As pessoas saíam para buscar peixes e elas voltavam para a cidade com os peixes. Hoje, nós estamos na igreja. Você sai para fazer missões, você sai para a evangelização, você sai e você volta para o templo trazendo almas, trazendo peixe. Então, ou seja, ela é uma porta que tem entrada e saída. E é interessante, por que Deus usa essa referência de peixe? Poderia ter vários exemplos, mas uma maneira muito simples é que peixe tem uma característica interessante. Peixe se reproduz em qualquer lugar. Qualquer lugar que você tiver água, você tem um ambiente e tem água, se você soltar peixe, ele reproduz. Não precisa muita coisa. Então, ou seja, você criou um reservatório e colocou água boa, os peixes se reproduzem rápido. Eles se reproduzem e reproduzem rápido e em grande quantidade. Ou seja, trazendo para o ambiente da igreja. Você tem um ambiente da igreja, você tem água, e água na Bíblia espiritual significa palavra de Deus. Água é referência à palavra, à presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo que se move sobre as águas. Se tem um ambiente, se tem o Espírito Santo, as almas se reproduzem com facilidade. Você pode ter certeza, você tem um espaço e você tem o Espírito Santo, as almas vêm e ficam e elas trazem outra. Isso é um processo natural. Então, por isso que ele usa a questão, o peixe, ele faz essa referência usando essa questão de evangelizar. Então, ou seja, nós como igreja do Senhor, a igreja tem essa característica. Como Jesus falou que vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então nós somos o instrumento de Deus para que essas pessoas sejam alcançadas. E se tem algo que fortalece muito a nossa vida espiritual é a evangelização. Comece a dedicar um tempo na sua vida. Você está sentindo a sua vida um pouco fraca, um pouco raquítica, parece que falta, falta um pouco de adubo, falta um pouco de alimento, para que você se sinta mais força, disposição para Deus, disposição para buscar ao Senhor. Tire um tempo e comece a investir em almas. Comece a se envolver com a evangelização. Talvez você pergunte, mas professor, como que eu posso fazer isso? Você pode fazer orando. Tire alguns minutos do seu dia e ore para a salvação das pessoas. Ore pela sua família. Ore pela sua cidade, pelas pessoas que estão ao seu lado. Faz uma relaçãozinha, faz lá uma listinha. Talvez você não lembre de cabeça, mas se você começar a anotar, você vai ver que vai ter muitos motivos de pessoas que você conhece, que estão perto de você, que se elas morrerem hoje, elas não têm salvação, porque elas não têm a Cristo nas suas vidas. Pessoas que estão passando momentos de dificuldades, pessoas que estão em grande angústia, muitas pessoas de luto,
perdeu entes queridos, pessoas que estão em hospitais, em filas de transplante. Há muitas situações que você pode orar, pessoas que estão em ambientes de guerra. Há muitas pessoas aqui que você pode começar a orar. Talvez você não consiga fazer algo hoje, mas você pode orar por elas. Você pode também, se você tiver condição, você pode ir, né? Então você pode ir. Você pode se colocar à disposição de Deus para Deus te enviar lá. Então você coloca no coração o desejo, você começa primeiro a fazer aonde você está, porque às vezes a pessoa também, ela quer fazer algo num outro continente, sendo que às vezes não faz na rua que mora. Então às vezes você pode ir nas pessoas que moram ao seu lado, seus vizinhos, na sua comunidade, no seu trabalho, no seu ambiente de escola. Então você pode ir e falar com as pessoas. E perguntas básicas, não precisa às vezes muita coisa. Às vezes você pergunta para a pessoa, quem é Jesus Cristo para você? A pessoa vai te dar uma resposta. Se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Porque só tem esses dois lugares. Perguntas básicas, né? Qual a importância de Jesus Cristo? O que você pensa a respeito da palavra de Deus? Então você começa a conversar com a pessoa e perguntando, né? Situações do dia a dia. Às vezes a pessoa está passando um momento de dificuldade, de enfermidade, você fala, olha, Jesus Cristo pode mudar essa história, Jesus pode curar você, Jesus tem poder para curar sua enfermidade, Jesus tem poder para te consolar neste momento, te tirar esta ferida, essa dor na alma. Então, ou seja, muitas pessoas ao nosso lado estão passando por muitas situações e às vezes a solução está com você. Talvez ela não sabe que Jesus pode fazer isso, talvez ela não sabe que Jesus se importa com ela, mas se você falar, Jesus se importa, eu posso fazer uma oração? Ou você quer vir até a minha igreja, nós temos uma reunião abençoada, vamos lá, tem um grupo de pessoas que pode te ajudar. Então se apresente para aquela pessoa. Então você pode ir. Uma outra maneira que a gente pode fazer também é através da contribuição. Ou seja, que são recursos, né, para essas pessoas. Às vezes eu não tenho condição, tempo, disponibilidade de me mover e ir até alguns lugares, ir para algumas outras regiões, mas tem pessoas que vai. Tem pessoas que têm condição de ir. Então Deus vai usar algumas pessoas para financiar isso. Porque a despesa de movimentação, de estadia, fazer uma igreja. Se você, por exemplo, para você ter uma ideia, toda a origem de trabalhos sociais que existem hoje foram criados no início por igreja. Foram os missionários que criou escolas, faculdades, casas que cuidam de idoso, casas que cuidam de crianças, de órfãos, os primeiros hospitais, casas de saúde. Todas essas coisas foram criadas no início por cristãos. Foram os cristãos que criaram, foram a igreja, foram missionários que chegam numa base e começam a criar e construir isso. E isso custa dinheiro. Então tem pessoas que financiam. Eu não tenho condições de ir naquela cidade fazer, mas eu posso ajudar com recurso aqueles que estão lá. Então, ou seja, essa porta do peixe, essa porta de salvação é algo que precisamos restaurar. Não tem como eu dizer que eu tenho Deus na minha vida e eu não me importo com as pessoas. É por isso que Neemias estava numa condição confortável, mas como ele é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai até as pessoas e ele se coloca à disposição. Então, se você se colocar à disposição, fazer alguma coisa aqui, isso vai te fortalecer, vai te dar força. Ok? Então, ou seja, hoje nós vamos ficar por aqui. Eu convido a você a ficar atento à nossa próxima aula. Nós vamos falar mais alguma coisa de outras portas. Tem a porta do vale, a porta do lixo. Existem algumas áreas que têm que ser curadas e restauradas. Então,
Comece hoje. Comece a tirar alguns minutos para orar. Comece a ver na sua comunidade como que você pode contribuir. Comece a falar para algumas pessoas que estão ao seu lado e você vai ver como que isso vai te dar força. Eles saíam para buscar peixes e traziam os peixes para dentro da cidade e eles se alimentavam dos peixes. Ou seja, toda vez que você busca almas para a igreja e para o Senhor, você se fortalece também. Você se alimenta. É por isso que Paulo diz que, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por quê? Não tem como o crente se manter fortalecido se ele não pregar. Se nós não evangelizar, a gente cai, a gente enfraquece. Se importe com isso e você vai ver que a sua vida espiritual vai tomar outro rumo. Ela vai ter um upgrade que você nem imagina. Te encontro na próxima aula.